Bom, meus amigos, como vocês viram, hoje eu quero trazer vídeo sobre placa universal, que a gente coloca em ar-condicionado, né, nas evaporadoras. Quando queima a placa original, a gente coloca a placa universal. E eu vejo que tem muitos técnicos que eles acabam errando na hora de fazer essa instalação de placa universal. E eu quero trazer aqui hoje para vocês mais 5 dicas, né, mais 5 dicas bem básicas de como ter esse cuidado na hora de fazer a instalação, né, de uma placa universal, para vocês aí estar aprendendo cada vez mais. Certo, meus amigos? Eu espero que vocês gostem desse vídeo também. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, já se inscreva para estar ajudando a gente a entregar conteúdo para muito mais gente, né? Certo, meus amigos? Vamos lá então. É um vídeo bem rápido, bem simples, para vocês aprenderem essas técnicas que eu aprendi conforme o tempo de trabalho que eu tive, né? Já errei bastante também, mas hoje eu aprendi e eu quero trazer a forma correta para você estar trabalhando, para não ter um prejuízo maior às vezes na hora de fazer a instalação de uma placa do cliente, para o cliente não, para vocês acabar não instalando errado e queimando essa placa, algum outro componente do aparelho, certo? Vamos lá então, vou começar a mostrar para vocês essas dicas aí, vamos lá. Bom, meus amigos, então aqui na bancada, como vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui dois motores, eu tenho uma placa universal e aqui eu tenho as placas original do aparelho, né? Então aqui é o seguinte, esse motor aqui é de um ar-condicionado da Grato, essa placa aqui também, tá? Ar-condicionado da Grato. A Grato dá muito problema em queimar, ó, componente da placa que faz parte do motoventilador aqui, ó. O motoventilador dá erro, ele não lê direito. Ele queima o CI que joga tensão para o motoventilador, que é o caso que está acontecendo com essa placa aqui, ó, placa original, né? Então nesse caso aqui, eu vou trocar essa placa original, vou pôr uma placa universal, tá? Vou pôr uma placa universal nesse ar-condicionado. E aqui eu tenho um outro aparelho, né? Aqui era um outro aparelho, que era uma placa da Philco. Isso mesmo, ó. Aqui é uma placa da Philco, né? Ó, que eu troquei também. Tá com o mesmo problema também, bem parecido, que é do motoventilador. Não estava girando. E aqui, ó, eu quero trazer uma coisa bem legal para vocês, que muitos técnicos acabam apanhando, tá? Acabou errando na hora de fazer a instalação de uma placa universal. Uma coisa, quando a gente troca uma placa de uma placa original para uma placa universal, a gente tem que se atentar na posição dos fios, ó, na posição dos fios do motoventilador, do motor da turbina. Por quê? Se você não verificar aqui, ó, o esquema do desenho, né? Ele tem um desenho aqui, ó, um esquema de ligação elétrica desse motor aqui. Se você não verificar e tentar colocar aqui no motoventilador, ele não vai funcionar. E você tem que cuidar para não inverter os fios do capacitor também, certo? Então eu vou trazer uma explicação para vocês aqui, ó. Se vocês não conseguirem ver o desenho, eu vou tentar botar na tela aqui do lado para vocês identificar, certo? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o esquema de ligação desse motor aqui. Ele é roxo em cima, branco e vermelho. Entre o branco e o vermelho, ele tem o capacitor, que é a ligação elétrica. O branco, ele vai sozinho, certo? E o vermelho é ligado com o capacitor. Esse é o esquema de ligação desse motoventilador aqui no terminal, ó. Esse outro motoventilador é diferente. Ó, ele é vermelho, né? Vermelho, branco e roxo. Vocês viram que já inverteu a posição aqui, ó, do terminal? Já inverteu? O outro era roxo em cima, esse aqui é vermelho e branco. Então, o capacitor fica entre o vermelho e o branco, vamos dizer, do lado esquerdo, e o outro é do lado direito, né? Da posição aqui do terminal. Então, a gente tem que verificar. Quando troca para uma placa universal, você tem que ver a posição dos fios aqui na placa universal, correto? Então, aqui na placa universal eu tenho aqui, ó. Vamos dizer que é do lado direito aqui, né? Do lado direito eu tenho a alimentação, né? Que seria o neutro aqui, pelo que eu tô vendo. E do lado, e no meio eu tenho tensão, né? Alimentação, tensão. E do lado esquerdo eu tenho capacitor. Então, se eu tivesse que pôr um motor ou um outro, eu tinha que inverter a posição dos fios aqui, ó, que seria nesse terminal aqui, ó. Eu tenho que inverter
e achar o desenho, seguir o desenho de alimentação aqui, ó, do capacitor. Se eu não fazer isso, ele vai funcionar errado, né? E você vai acabar queimando esse motor, tá? Tem que seguir esse desenho. Outra coisa que pode queimar o motor, outra dica para vocês. Os capacitor, potência de capacitor que utiliza cada motor. Aqui a gente tem dois motores. São iguais, né? Olhando são iguais, ó. À vista são iguais. Só que cada um deles usa um capacitor diferente, né? Cada um deles usa um capacitor diferente. E essa placa de alimentação, ele já vem com um capacitor, tá? Ele já vem com um capacitor. E o capacitor de alimentação que ele vem, 1,5 microfarads. 1,5. Esse motor aqui, ó, ele pede um capacitor de 1 microfarad, certo? Esse outro aqui, ele pede um capacitor de 1,2 microfarads. Então aqui a gente tem duas situações. Se eu pegar esse capacitor aqui, né, de 1,5, colocar nesse motor aqui, vai queimar esse motor. Ele vai acabar queimando uma bobina desse motor aqui, que é a bobina auxiliar do capacitor, né? Por quê? Esse capacitor ele é muito forte para esse motor. Ele é muito forte. Vamos dizer que ele está quase mais, ele está a metade a mais do que o capacitor pede. Se ele pede um capacitor de 1, então se eu botar de 1,5, você vai estar queimando a bobina auxiliar desse motor aqui. Correto? Então sempre tem que seguir. Se o motor pede um capacitor de 1, tem que colocar, ó, um capacitor de 1, né? Se ele pede 1,2, tem que colocar um de 2. Então tem que trocar. E outra dica para vocês também, trocou a placa original, ó, a placa original aqui, né? Botou uma placa universal, você pode retirar, ó, o capacitor da placa original, certo? Retira esse capacitor da placa original, tira fora da placa, faz uma emenda nos fios e utiliza na placa universal, porque você vai estar utilizando o mesmo capacitor, né? Mas antes de utilizar o mesmo capacitor, você utiliza, ó, o capacímetro, né? Utiliza o capacímetro para ver se a potência do capacitor está correta, certo? Sempre verifique se está correto. E antes de trocar qualquer motor, às vezes, né? Verifique também a potência do capacitor. Às vezes pode ser só o capacitor com problema, certo? Não é nem a placa do aparelho. Outra dica também é você levar a placa para um técnico eletrônico fazer a manutenção. Mas muitas vezes esses componentes, né, não tem para substituição. Se o técnico eletrônico estiver na bancada para fazer a troca, ele vai trocar. Se ele tiver outra placa, né, ele vai trocar. Se não tiver, ele não tem como fazer esse conserto. O mais correto é fazer a instalação de uma placa universal. Bom, meus amigos, as dicas estão passadas. Eu espero que vocês tenham entendido. São poucas dicas, mas já é bom você ter esse cuidado, né? E aqui também, ó, quando você instalar uma placa universal, sempre verifica o modelo da placa. Se você tiver que pôr uma placa, tem umas placas que tem vários relés aqui, ó, que faz a mudança de velocidade do motoventilador. Tem alguns testes que dá para fazer a colocação de um capacitor duplo de motoventilador. Você consegue aumentar e diminuir a potência desse motor aqui, ó. Eu vejo muitos técnicos colocando esse motor só com uma velocidade, mas dá para fazer essa mudança, dá para fazer. Então, mais uma coisa, se vocês querem que eu traga vídeos mostrando como fazer a instalação correta de placas universais, vocês deixam aqui embaixo nos comentários que eu posso trazer vídeos para vocês de várias marcas e vários modelos para vocês, certo? Mostrando certinho como é que faz essa alimentação, né, dessas placas universais, para vocês não correr mais esse risco, né, de acabar dando um problema maior no aparelho do cliente, ou de você não saber instalar essas placas universal. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre placa universal, tá? Eu vejo que tem muitos técnicos que acabam apanhando aí na hora de fazer a instalação dessas placas. Então, mais uma vez, se vocês têm interesse em saber como
fazer mais testes, como fazer ligações de placa universal desde o começo, vídeo detalhado, bem pertinho assim, ó, mostrando tudo que tem que mostrar numa placa para fazer essa instalação correta, vocês deixem nos comentários, certo? Que eu quero trazer para vocês vários vídeos assim diferentes esse ano. Esse ano eu tenho uma meta de trazer muitos vídeos para vocês, então eu quero bater essa meta, eu quero que vocês me ajudem também, né? Com várias opções de vídeos, várias curiosidades que vocês têm, máquina de lavar roupa, eletrônica, ar-condicionado, motores, várias dicas na parte de refrigeração, certo? Então eu aguardo então os vídeos, os comentários de vocês para eu estar gerando mais conteúdos que vocês querem ver, correto? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo novamente, já deixa aquele like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau!